colegas da pós-graduação, Ana Beatriz e Giovana. Eu sou a Natasha e a gente vai falar um pouquinho sobre a personagem Arlequina, que é muito conhecida pelos quadrinhos, que também ganhou as telas de cinema. E a gente quer trazer uma reflexão sobre como a imagem da Arlequina ela vai mudar dependendo se é um homem ou uma mulher que está no comando da produção. Com isso, a gente vai trazer um pouquinho da pesquisa que a gente faz, né, na pós-graduação em Linguística da Unesp de Araraquara, para fazer essa reflexão junto com vocês. Aqui, gente, como a Nath acabou de colocar, a gente vai estar pensando assim, em como que a Arlequina, ela é representada em vários meios, assim, que, que estão presentes nas nossas vidas, como, por exemplo, como ela é representada nas fanarts, como ela aparece nos cosplays, não é? Que tipo de imagem, qual imagem, né, que as pessoas vão escolher para poder representar, para poder se vestir de Arlequina, os edits também, como que a Arlequina vai aparecer, e com essas imagens, o que que ela vai simbolizar? Então, aqui, a nossa apresentação vai mostrar um pouquinho a diferença existente de duas Arlequinas, uma presente no filme do Esquadrão Suicida, de 2016, e outra Arlequina que vai estar presente no Aves de Rapina, que estreou esse ano, ok? E como a Nath colocou também, a gente vai observar essa construção, essa imagem de mulher, de personagem, a partir de uma teoria que a gente vai estudar aqui na pós-graduação, que é a análise do discurso, né, de uma perspectiva dialógica, assim, denominado pelo Círculo de Bakhtin, né, que é um grupo de estudiosos, né, logo mais a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles, em que a proposta deles é analisar a linguagem, mas a linguagem situada, então sempre relacionado a sujeitos e também em um determinado tempo e espaço. Muito legal isso que a Ana falou, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa na pós-graduação, a gente. Não só na pós-graduação, na verdade, né? Mas quando a gente faz uma pesquisa, a gente sempre tem que pensar nessa teoria que vai amparar, né? Que vai nos ajudar a observar esse objeto, né? Essa personagem Arlequina, por exemplo, como a gente delimitou agora, para que tenha uma referência mesmo, né? Por que a gente está falando isso, né? De onde a gente está tirando essa informação? E é justamente esse referencial teórico que vai nos ajudar a tecer esses comentários e essas análises, né? Então, para apresentar um pouquinho para vocês do que ampara a nossa pesquisa, né? O que nos ajuda a tecer essas informações em relação à Arlequina, a gente traz o Círculo de Bakhtin, né? Como já foi falado, é de origem russa, então foram amigos e intelectuais que tinham diversas formações, né? Eles eram filósofos, professores, músicos, teatros, e eles se reuniam para discutir basicamente sobre a linguagem, né? A linguagem era o tema central do círculo. Eles se reuniram mais ou menos por volta de 1919 a 1919. Então, pensem, né? Coisa de quase 100 anos atrás, né? Há mais de 100 anos atrás, eles já estavam falando de coisas que hoje a gente pode utilizar para observar, por exemplo, personagens de quadrinhos, de cinema, de séries. Enfim, então é muito interessante a gente fazer esse resgate, né? A gente trouxe aqui um pouquinho a foto de alguns membros do círculo, né? E destacamos que os membros que mais tiveram destaque, né, que foram mais reconhecidos aqui no Ocidente, principalmente, foram o Bakhtin, o Voloshinov e o Medvedev, né? Então, tudo que a gente vai estudar, então, quando a gente vai falar, tal coisa do círculo, principalmente a gente vai se reportar a esses membros, né? Eles foram muito influentes na sua época, porque eles promoviam concertos, palestras livres, né? Eles falavam principalmente sobre a cultura europeia, mas o que eles falaram lá naquele momento pode ser, hoje em dia, utilizado por nós, né, para observar toda e qualquer produção, né? Então, todo e qualquer texto, né, que a gente chama como enunciado, pode ser analisado por meio desses pressupostos que o Círculo de Bakhtin postulou anos e anos atrás. Então, aqui a gente tem, né, para o nosso estudo da Arlequina, a gente separou 4 conceitos, mas não são só esses conceitos que o Círculo trabalha,
Mas o que vai amparar hoje o estudo são os conceitos de diálogo, de signo ideológico e ideologia, enunciado e sujeito. Por que a gente separou esses quatro e a gente falou que não são só esses quatro que vão aparecer? Porque um conceito está muito, muito, muito amarrado com o outro. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de sujeito, é inevitável que a gente não fale, por exemplo, de cronotopo, de tempo e espaço, onde esse sujeito está. Quando a gente fala de tempo e espaço, a gente inevitavelmente traz a ideia de ideologia, porque o que nós temos hoje, né? Uma ideologia dominante hoje não é a de anos atrás e nem vai ser a de anos futuros, né? Daqui 20 anos. Então, um conceito está muito relacionado com o outro e a gente vai explicar um pouquinho mais deles, né? De maneira mais detalhada, agora com a Ana. Bom, gente, como a Nath já tinha apontado, né, no slide anterior, o primeiro conceito, né, que a gente vai trazer e colocar aqui em destaque é o diálogo. E, assim, é importante a gente colocar que, assim, o diálogo, normalmente, ele é relacionado com conversa, né? Então, só que, assim, para o círculo, diálogo não vai ter essa ideia de conversa, assim, né? Dois amigos que, por exemplo, vão sentar para conversar. Não. Diálogo aqui, ele está entendendo como embate, né? De ideias, de valores. Então, assim, como ele vai. A gente vai trazer aqui, como a gente colocou anteriormente, duas imagens de Arlequina, né? Então, assim, a Arlequina que é colocada em Esquadrão Suicida e a Arlequina que é colocada em Aves de Rapina, a gente está colocando esses dois filmes em diálogo. Estamos colocando esses dois filmes em embate, justamente para a gente poder ver como que se dá a construção dessa personagem em cada texto, em cada enunciado, né? E que tipo de interpretação, que tipo de análise nós vamos tirar dessa imagem de mulher da Arlequina a partir desses dois textos. Por isso que a noção de diálogo aqui para a gente é tão importante. Como a Ana falou, né, a gente trouxe a citação, né, citação no sentido de a gente retirou as palavras exatas que Bakhtin trouxe lá do texto dele para poder nos ajudar a falar sobre essa Arlequina, sobre essa imagem que é construída, pensando que realmente cada enunciado, cada enunciado aqui, cada texto, cada filme, né, cada produção, ela tem uma interpretação que só é dada a partir do correlacionamento com outros textos, né, com outros enunciados. Então, para a gente ter uma imagem de Arlequina em Aves de Rapina, a gente coloca em diálogo esse texto, né, esse filme, com o filme de Esquadrão Suicida, por exemplo, né? Então, por isso que esse conceito aparece, diálogo, porque ele é muito importante para a gente entender que o que a gente tem em um filme está estritamente relacionado e nos gera interpretações sobre um outro filme que é anterior a ele, e esse mesmo filme, Aves de Rapina, também pode suscitar uma outra interpretação futura que nem existe ainda, que nem foi pensada ainda, e a gente consegue recuperar e pensar nisso a partir da ideia de diálogo que foi postulada pelo Círculo de Bakhtin, que foi trabalhada por eles, né, especificamente por Bakhtin, em um artigo que chama Metodologia das Ciências Humanas, e que nos ampara agora, né, para falar sobre essa personagem. Aqui o próximo, gente, o próximo conceito, né, que a Nath destacou lá nos slides anteriores, é o de signo ideológico, né? Essa concepção de signo, né, na verdade, a primeira concepção de signo que a gente tem bastante comum dentro da linguística, é um signo que primeiramente foi postulado por Saussure, né, que ele tinha uma concepção de signo que era composto por significante e significado, né? Então, assim, que é uma imagem acústica, um som que vai estar relacionado a uma imagem. Então, assim, a partir disso que Saussure vai falar sobre signo, o Círculo de Bakhtin, ele vai, vamos dizer, entre aspas, retomar essa ideia, mas, assim, de uma forma um pouco mais
aprofundada, porque esse signo, diferente do que Saussure tinha proposto uma vez, ele agora vai ser denominado como ideológico, porque ele não vai estar sendo analisado, vamos dizer, de uma forma abstrata, por exemplo, como é o caso assim, de quando encontramos a palavra no dicionário. Nós não sabemos como a palavra está sendo usada. Agora, para o Círculo de Bakhtin, não. Ele quer ver essa palavra, ele quer ver esse signo no uso, no cotidiano, né? Assim, no movimento da linguagem. Então, quando a gente vai... Nath, quer complementar com alguma Sim, coisa? como a Ana estava falando, né, a contribuição do Círculo de Bakhtin para a ideia de signo ideológico, que é retomada de Saussure, é justamente não só pensar no significante e no significado, mas pensar onde o homem se insere dentro desse significante e significado. Pensar o homem é pensar justamente o que? É pensar o contexto. Então, como eu disse um pouquinho atrás, quando a gente pensa na ideologia de hoje, como determinado valor aparece hoje, não é o mesmo que aparece, por exemplo, há 10 anos atrás, e nem pode ser o mesmo que vai aparecer daqui 50 anos. Se a gente pensa numa cor, por exemplo, como um signo ideológico, e sim, isso é possível, a gente pensa, por exemplo, no Brasil hoje em dia, a cor verde e amarela não tem o mesmo sentido que tinha há 5 anos atrás, por exemplo, né? Se a gente pensa numa camiseta da seleção brasileira, ela não é hoje o que ela já foi há 5 anos atrás, por exemplo. Então, o signo ideológico ele é esse sentido, ele é o uso, né? E linguagem, por quê? Porque cor é linguagem, né? O verde e o amarelo simbolizam, né? Uma camiseta verde e amarela simboliza. Né? Existem sentidos que estão implícitos, né, dentro da utilização dessas cores, por exemplo. Então, por isso que a Ana estava falando, né, que o círculo de Bakhtin, ao colocar o signo ideológico, ele vai estar muito relacionado ao uso, né? Então, em que contexto que essa cor vai aparecer, por exemplo, né? Pode ser, aqui a gente está falando de cor, mas ela pode ser som, pode ser massa física, pode ser um movimento de corpo, pode ser um gesto, né? Um revirar de olhos, pode ser um mexer da boca, enfim, né? O signo é tudo isso que está relacionado, por exemplo, com esse meio social que o circunda, né? E que ocorre nessa experiência externa, né? Não é só um reflexo dessa realidade que é externa, mas ele também é uma parte material dessa realidade. E uma parte material significa o quê? Significa justamente isso: uma massa física, uma cor, um gesto, né? Um aceno, enfim. Por isso que trazer a questão do signo ideológico é muito importante, porque quando a gente vai olhar Arlequina, né, como personagem, não esquecendo que ela é nosso objeto de estudo, a gente vai ver as cores das roupas, a gente vai ver o cenário que ela tá, então a cidade em que se passa o filme é muito importante a gente ter essa ideia, porque tudo isso é ideológico, porque tudo isso significa. Então, por isso que o Círculo de Bakhtin, quando postulou essa ideia de signo ideológico, é justamente trazendo a ideia de homem, né, de sujeito, para dentro desse signo. Ele não é só significante e significado, mas ele também tem esse referente que não é extraverbal, mas é componente, é parte integrante desse signo, que é justamente o sujeito. Então, por isso que é o uso. Então, como esse signo ele é utilizado, vai demonstrar quais são as ideologias que estão ali presentes. Certo, Ana? Certinho, Nath. Aqui, gente, como próximo conceito que a Nath colocou no outro slide, ela traz um enunciado, porque tudo isso que ela colocou sobre o signo ideológico, todos esses apontamentos em que ela falou, a construção das cores na personagem da Arlequina, os gestos, o movimento, isso tudo vai ser parte de um todo. Ele deve ser visto como um todo de uma composição. No caso, a Arlequina, que é o nosso objeto de análise, o nosso corpus, ela está sendo observada dentro de filmes, né? Esses filmes são enunciados, e esses enunciados, eles são construídos de determinada forma que vai fazer com que a gente construa um determinado sentido. Igual, por exemplo, quando a Nath vai lá e destaca
as cores em que, por exemplo, vão estar sendo colocadas na Arlequina do Esquadrão Suicida vai ser muito diferente das cores que vão ser utilizadas na Arlequina de Aves de Rapina, e isso vai causar um outro significado. A gente vai ter, entre aspas, a mesma personagem, só que, assim, por ela estar em enunciados diferentes, construídos de formas diferentes, isso já faz com que elas sejam completamente diferentes. Então, por isso que quando do jeito que a gente tem destacado aqui nessa citação, de que o seu significado, né, o significado do enunciado e a sua forma são determinados principalmente pela forma e pelo caráter dessa interação, é disso que a gente está falando, de como que esse enunciado é construído, que elementos o filme vai se utilizar para poder construir sentido, né? E esse sentido só vai ser construído por nós, que somos esses leitores, né? Entre aspas, dos filmes que nós vamos assistir, né? Que nós vamos observar aqui e que é o nosso corpus de análise. Isso. Se você chegou até aqui e agora ainda está se perguntando o que é de fato enunciado, gente, enunciado é todo e qualquer texto num sentido muito abrangente. Enunciado é um filme, enunciado é uma série inteira, como também é um episódio de uma série. Enunciado é um bilhete que você deixa para sua mãe avisando que você vai chegar um pouquinho mais tarde depois da aula. Enunciado é um livro que a professora de literatura passa. Enunciado é uma música que você escuta no seu fone de ouvido. Tudo isso é enunciado. Tudo isso materializa processos, né, escolhas que são não só lexicais, mas que são visuais, que são vocais, que são sonoras, e refletem o processo de interação social entre os participantes desse enunciado. Então, quando a gente fala do filme Arlequina como enunciado, né, como um texto, é nesse sentido, né? É pensar que existe uma construção. Quando você escreve um bilhete para sua mãe falando que você vai chegar mais tarde, você escolhe as palavras, você não escreve de qualquer jeito, você escolhe uma linguagem que não é a mesma que você usa para redação, valendo nota para entregar para o professor. Então, todas essas escolhas, né, que a Ana estava falando, pensando no leitor de um filme que somos nós, tudo isso é materializado no enunciado. Então, ele sempre é pensado, né, no seu significado e na sua forma, justamente por isso, né, porque mostra esse caráter dessa interação que é adequada a cada tipo de enunciado. Então, o enunciado que é um filme, ele tem uma configuração, né? Ele é maior, ele tem elementos que são visuais, ele tem elementos que são verbais, ele tem elementos que são vocais, explícitos. Um enunciado que é um bilhete, por exemplo, ele não tem marcado em si os elementos vocais e visuais, por exemplo, mas ele tem predominantemente os elementos verbais. Só que tem ali também implícito nele esses elementos. Então, por isso que estudar o enunciado é, de certa forma, estudar essas interações entre os sujeitos, porque refletem justamente essas escolhas que são, sobretudo, sociais, né? Que não são escolhas individuais, né? Únicas de cada sujeito, mas que se refletem em um contexto maior, né? Num solo social real, que é justamente isso que dá a vida desse enunciado. E para finalizar, né, a gente tem aqui também a ideia de sujeito, né? Assim que a gente denomina a ideia de personagem, aqui entre aspas, né? De homem, de indivíduo, dentro da teoria do círculo de Bakhtin, sujeito é uma categoria teórica, né? E significa, sobretudo, que uma pessoa, né, um eu, só pode ser eu em relação com outro eu, que não sou eu mesma, mas é uma outra pessoa, um outro sujeito, né? Por isso que ele fala, né, que ser significa ser para o outro e através dele para si. Ou seja, eu só consigo ser eu se eu sou para mim a partir de uma imagem que também me é posta por meio do outro. Embora pareça um pouco complexo, um pouco até confuso, é a ideia que a gente tem de, por exemplo, só quem consegue me enxergar por inteiro é uma outra pessoa, não sou eu mesma. Mesmo quando eu me olho no espelho, por exemplo, eu não me vejo por inteira. Sempre vai faltar uma parte. Se eu tento me olhar de costas, eu não vou estar olhando a minha frente, né? Minha parte da frente do corpo. Se eu me olho de frente, eu não vou estar vendo as minhas costas. Mas uma pessoa que é um outro para mim,
consegue me olhar por inteiro, por exemplo. Então, por isso que o sujeito, ele só é a partir do outro, né? Então, na teoria bakhtiniana, a ideia dos outros sujeitos são muito importantes. Então a gente não vai falar só da Arlequina, né? Porque não tem como. A Arlequina ela não tá sozinha dentro de Gotham e pronto, acabou, né? Existem os outros vilões, existem os heróis, existem, por exemplo, mesmo os relacionamentos amorosos, né? A gente sabe que o Coringa é uma personagem muito importante para a constituição da Arlequina. Então, pensar o sujeito que é ele a partir do outro é justamente isso. Quem é a Arlequina a partir de o Coringa, por exemplo, a partir de outros personagens que, enfim, são múltiplos, né? A gente vai falar um pouquinho deles. É justamente isso que o Círculo está falando quando fala que o ser só é a partir de outra pessoa, né? Ele só consegue ser eu a partir do outro. Então a gente vai ter um exemplo disso um pouquinho mais para frente, quando a gente for refletir de fato sobre essa imagem da Arlequina que está construída nesses filmes. E, gente, uma coisa, Nath, que eu só queria complementar, e que deixa até um pouquinho, até mais claro, assim, sobre essa questão do sujeito, é que, assim, gente, a gente pode até pensar no próprio nome da Arlequina, porque, igual, quando ela aparece nos quadrinhos, ela sempre foi Arlequina? Em que momento ela se torna esse sujeito? E por que ela se torna? Que tipo de relações que ela tem? E com quem ela tem essas relações que a fazem se tornar esse sujeito? Que fazem com que ela assuma essa identidade da Arlequina? Então, assim, esse nome que ela tem, que vai constituir a identidade dela, que a constitui enquanto sujeito, é justamente por essas relações que ela vai ter, como a Nath falou, que vão constituí-la, que vão completá-la. E por isso que é tão importante esse olhar do outro, né, para constituir esse eu. Nossa, verdade, amiga, bem lembrado. Eu não tinha me lembrado desse exemplo, mas isso é muito claro. E é até o exemplo que a gente tem do nosso nascimento, né? A gente só é a gente a partir do momento em que a gente é nomeado, né? Então, eu sou Natasha, não porque eu sou Natasha, mas porque alguém disse que eu sou Natasha. E provavelmente esse alguém é meu pai e minha mãe, né? Que escolheram meu nome, que construíram toda, né, essa identidade de Natasha. Então, pensar o próprio ato de nomear, né? Então, pensar às vezes no seu próprio nome já é pensar sobre o que é ser sujeito, né? É atravessado por uma ideia de outro, né? Então, muito interessante. Isso na Arlequina também é muito presente, né? Esse nome, Arlequina, não vem dela mesma, né? Enquanto sujeito único, individual, até porque essa ideia nem é trabalhada pelo círculo, né? Mesmo a parte mais individual do ser é também perpassada por uma ideia de social, né? Por uma ideia de interação que prevê, obviamente, um outro sujeito. Então, muito bem lembrado. Prosseguindo, então, né? Aqui a gente acabou um pouquinho as ideias dos pressupostos teóricos do círculo. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais enquanto estivermos analisando as cenas, né, cartazes da Arlequina, mas a gente quer chamar atenção também para um termo que se popularizou dentro das teorias de cinema, de feminismo, que é o male gaze, né? Um termo popularizado pela Laura Mulvey em 1975 em um ensaio que basicamente se refere ao olhar masculino dentro de uma produção, né? O que é um olhar masculino dentro de uma produção? São homens representando mulheres dentro de filmes. Não só filmes, mas principalmente filmes, né? Foi o estudo dela, mas isso pode ser em qualquer outro enunciado, né? Como a gente falou agora há pouco. Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser, enfim, um desenho. Então, é essa imagem de homem, imagem não, é esse olhar masculino numa imagem, construindo uma imagem de mulher, né? Pode ser algo totalmente simples, mas também pode ser algo problemático se a gente pensar nessa representação de mulheres a partir desse olhar masculino e o que isso gera. Por exemplo, nós temos a objetificação, nós temos a sexualização, nós temos o machismo como consequências desse male gaze, né? Desse olhar masculino
em cima da representação das mulheres, né? Por quê? Pode parecer até termos muito exagerados, muito, nossa, eu acho que não é isso, mas na verdade é sim, porque nas cenas, né, que nós vamos mostrar logo adiante, isso vai ficar muito claro, que é a ideia, assim, um olhar masculino, ele tem a mulher como uma fetichização, tem uma mulher como um objeto de prazer masculino, é muito sutil, né? São detalhes. Às vezes não é algo escancarado, que a gente fala, nossa, olha, aqui tem um caso explícito de sexualização. Não, mas às vezes é um movimento de cabeça, um movimento de boca, um movimento do corpo que demonstra justamente como esse olhar masculino ele é perigoso, né? Ele é perigoso no sentido de perpetuar certos tipos de objetificações, sexualizações, compactuar com essa ideia de que a mulher é um objeto de satisfação sexual masculina, né? E a gente consegue refletir isso a partir da imagem da Arlequina, né? Embora a gente esteja falando aqui de filme, né? A gente deu exemplo de série, música e tudo mais, a gente está falando de filme. A gente não pode se esquecer de que a arte, ela é uma parte da vida, né? A arte é uma parte da vida no sentido em que ela elabora a vida com uma linguagem própria, com um acabamento próprio. Então, o que a gente tem de representação de Arlequina, de certa forma, são representações de feminino que existem na vida, né? Na vida, entre aspas, real, né? Fora das telas de cinema. Então, por isso que a gente acredita, baseada em autoras, né, como a Laura Mulvey, como teorias do círculo, que esse olhar masculino ele é problemático nessa representação feminina, né? Então, qual é a importância do female gaze nessas produções? Então, né, a gente fez aqui uma brincadeira com o termo, que é, então, qual é a importância de trazer esse olhar feminino para essas produções? Basicamente porque é importante mulheres representando mulheres, né? E isso vai ficar muito claro nos próximos slides que a gente vai apresentar. Por exemplo, começamos com as fichas técnicas dos filmes, né? A gente tem, primeiro, o do Esquadrão Suicida, que a gente tem basicamente toda a equipe técnica composta por homens. Roteiro, direção, design, edição, supervisão de efeitos visuais, trilha sonora, só temos uma mulher e essa mulher está no figurino, né? Isso é um male gaze, né? Em termos técnicos. Aqui a gente já tem em Aves de Rapina a direção, o roteiro e o figurino feito por mulheres. Só a trilha sonora é feita por um homem. Então aqui a gente tem, em termos técnicos também, um female gaze, né? Então aqui a gente tem mulheres majoritariamente representando outras mulheres. Em contrapartida, em Esquadrão Suicida a gente tem homens majoritariamente representando mulheres, né? Não só mulheres, mas a imagem da Arlequina é que a gente escolheu, né? A gente sabe que em Esquadrão Suicida tem outros vilões, né? Tem outros personagens, mas basicamente essa equipe técnica, né, faz muita diferença na hora da representação e ela se dá, sobretudo, movida pela escolha de homens em representar mulheres e pela escolha de mulheres em representar mulheres, como a gente vai ver agora. Bom, gente, muito legais as discussões que as meninas fizeram até agora, e elas aparecem antes da gente partir para o filme, né? Logo nos cartazes. E nessas duas imagens a gente pode ver duas construções de feminino bastante diferentes e que tem a ver com o male e com o female gaze, né? Que seria o olhar masculino e feminino sobre essa construção de mulher e de feminilidade, porque quando a gente pensa em mulher, a gente não está pensando só na aparência física, né? Embora isso seja muito importante, porque a forma como essas mulheres são retratadas a partir de uma visão masculina, geralmente é dessa forma como aparece no primeiro cartaz. As roupas são muito curtas, em relação aos acessórios que ela usa, eles vão mais para uma pegada hippie, né? Meio punk também. Ela usa uma espécie de coleira, uma gargantilha, mas essa gargantilha lembra muito uma coleira. Se a gente olhar para os shorts dela, que na verdade nem é um shorts, né? Ele é extremamente curto, a meia arrastão também, e a própria camiseta dela, se a gente olha, tem uma espécie de buraco que dá uma ênfase muito grande nos seios dela.
e é a forma que essas mulheres costumavam ser representadas, não só no cinema, mas principalmente no cinema, antes de surgir esse movimento do meio gaze, né, da crítica, no caso, ao meio gaze, que tem tudo a ver com a onda do movimento feminista. O movimento feminista começou como uma espécie de luta que não necessariamente se concentrava na arte, né, embora tenha acabado respaldado a arte, né, e esse feminismo depois ganhou o nome de feminismo crítico, que é o feminismo voltado à imagem de mulher construída na arte, né, mas antes disso, as pautas defendidas eram justamente para acabar, né, com essa visão super erotizada, super sensualizada ao extremo, de uma forma objetificada, machista da mulher em todas as esferas, no trabalho, na política e também no cinema. Então, até o começo da década de 90, essas mulheres costumavam ser representadas dessa forma, só que isso não teve um fim. A gente ainda, vira e mexe, acaba vendo filmes que retomam essa imagem mais erotizada, mais objetificada e sexualizada da mulher no nível extremo, como a gente pode ver nesse filme, que é recente, né? Ele é de 2016, a mulher continua sendo retratada dessa forma, principalmente quando o diretor é um homem. Quando a gente vai para essa produção desse ano, a gente vê uma configuração totalmente diferente. Uma das críticas do feminismo é relacionada à forma como o relacionamento romântico aparece nesses filmes. Porque se a gente vê, o Coringa, ele tá olhando de uma forma intimidadora para Arlequina, e se a gente vai para o filme, tudo que ela faz é em função desse Coringa. Ela se preocupa com o que ele pensa, ela tenta satisfazer os desejos dele, ela age em nome dele, ela vive em torno desse homem, né? E o filme de 2020, ele começa, criticando esse relacionamento que a Arlequina tinha com o Coringa no filme do Esquadrão Suicida. O filme começa com ela dando um basta nessa situação e toda a construção desse filme vai girar em torno de uma outra ótica que não é o relacionamento entre eles dois, porque eles terminaram e esse término ele não é um assunto principal no filme. O assunto principal nesse filme é a parceria entre mulheres que lutam pela justiça numa cidade específica, ela é fictícia, chama Gotham, e essa cidade, em outros filmes desse universo, que esses filmes circulam, nessa esfera, e todo enunciado, ele está dentro de um contexto, de uma esfera, essa Gotham, quando é retratada por homens, ela é fria, ela é descrita como sombria. Se a gente vai para séries como Arqueiro Verde, como os filmes do Batman, como a gente vai aprofundar um pouco mais adiante, a gente vê uma cidade muito fria, uma cidade muito agressiva, uma ideia de justiça que é violenta. Na verdade, você não tem justiça, você tem silenciamento, você tem punição, são heróis, mas que, na verdade, eles são tão vilões, se a gente for ver, quanto os vilões, de fato, da história, né? Então, a proposta desses dois filmes é diferente, porque Aves de Rapina foca nessa Gotham que preza mais pelo diálogo, que preza mais pela parceria entre mulheres. As roupas, como a gente vai ver mais adiante, elas não são tão coladas, tão curtas. Isso tem a ver com a ideologia, né? Porque a gente tem uma mulher olhando para a mulher. Então, é uma visão menos machista, é uma visão mais que tenta construir essa emancipação, né? E essa emancipação a gente pode visualizar nas roupas, no comportamento dessa personagem e em outras coisas que a gente vai conversando mais adiante. Eu acho que o que a Gi falou, né, fica muito marcado, na verdade, com a ideia de sujeito, né? Vocês lembram que um pouquinho adiante a gente tinha dito que o sujeito é sempre ele a partir do outro? Então, é isso que a gente tem aqui nesses dois cartazes, né? Então, a gente tem aqui uma Arlequina em relação a um outro amoroso,
né? Que é o Coringa, a gente sabe que é uma relação conturbada, é uma relação abusiva e todas as outras coisas que a Gi já falou pra gente. E a gente tem uma Arlequina aqui no, atravessada por outros que são não necessariamente par amoroso, né, dentro da narrativa, mas são amizades, são parcerias e tudo mais, e isso vão configurar duas arlequinas diferentes, né? Dentro do Esquadrão Suicida existe todo um contexto maior, mas o foco do relacionamento amoroso da Arlequina com o Coringa é muito grande, de certa forma. Já no Aves de Rapina, o relacionamento da Arlequina, como a Gi disse, é só um pontapé inicial para sua emancipação, né? Então é algo citado, mas que não é algo totalmente reiterado, não é algo que totalmente aparece como constituinte, no sentido de ganhar muito foco durante as cenas. E a gente pode perceber, então, como trazer ideias de sujeito para pensar essa Arlequina é importante, né? Então, quem é a Arlequina em relação ao seu par amoroso, o Coringa, e quem é a Arlequina em relação à sua emancipação feminina junto com outras mulheres, né? Então, acho que esses dois cartazes de divulgação dos filmes, eles nos mostram isso. E toda a discussão que a Gi já fez de ideologia, em relação ao feminismo, em relação à construção do enunciado, se materializa a partir desses dois cartazes que mostram sujeitos diferentes em interação com essa mesma entre aspas, Arlequina, né? Tudo bem? Tudo certinho. Então, prosseguindo, né, a Ana e a Gi vão falar um pouquinho sobre essas cenas da Arlequina em Esquadrão Suicida. Para encerrar, né? Como a gente estava discutindo, esses GIFs, na verdade, eles servem para ressaltar um pouco sobre o que a gente estava falando em relação ao erotismo exagerado que esse male gaze constrói quando retrata, a partir da câmera, esse feminino. Porque a gente tem toda uma construção que vai construir uma ideia relacionada à mulher objetificada, porque se a gente olhar no terceiro GIF, acho que é terceiro, ela tá lambendo uma cela, ela tá dentro de uma cela presa, e a forma como essa câmera retrata ela é extremamente objetificada. Se a gente vai para o GIF ao lado, a forma como ela masca o chiclete também é uma forma de retratar esse feminino de uma forma extremamente objetificada, como se ela tivesse ali nesse filme para servir aos desejos de um homem, porque as críticas a esse filme por parte do público feminino questiona exatamente essa representação da mulher como fetiche, como objeto, como um produto voltado principalmente para o público masculino. E o público masculino, ele tem, esses filmes têm uma aceitabilidade boa entre o público masculino e o público que consome histórias em quadrinhos e filmes que vão para histórias em quadrinhos, ele é quase que mais da metade masculino. Então, se a gente vê esse tipo de ideia, é porque ela vende. Esse filme faz parte daquilo que a gente chama de indústria cultural. E se a indústria como um todo vende esse produto, é porque as pessoas ou se identificam ou não se identificam com isso, porque se a gente for analisar a partir de uma questão temporal, são 4 anos entre os dois filmes, só que em 4 anos acontece muita coisa, então os valores de 4 anos atrás, eles em 2020 não são tão bem aceitos, então propor nesse novo filme uma Arlequina como a do Esquadrão Suicida não atingiria o público que consome o público feminino, que consome essa ideia de Arlequina, porque as mulheres não se sentem representadas. Mas, ao mesmo tempo, você tem o público masculino, que é o que mais consome esse tipo de gênero. Então, foi muito interessante a forma que a direção feminina construiu essa Arlequina, porque sabendo que o público das histórias em quadrinhos é masculino e não se de certa forma, né, se negar a manter a mesma lógica de feminino é muito importante, porque a erotização
ela não deixa de existir. Nos 2 filmes, a gente tem cenas em que as roupas, ainda assim, elas são um pouco chamativas, né? A gente ainda tem a questão do... a questão do erotismo, ela não deixa de existir, mas ela não é exagerada. O exagero, ele vem para a questão da emancipação, porque toda a emancipação, como a gente vai mostrar, ela é construída de uma forma fantabulosa, e isso está desde o título, como nesses GIFs. Se a gente analisar, é tudo mais colorido, as roupas elas não são tão curtas. Essa Arlequina, ela parece muito mais feliz e muito mais independente do que aquela Arlequina de 4 anos atrás, do Esquadrão Suicida. As cores são mais vibrantes, ela parece mais questionadora, ela parece não aceitar, né, essa Gotham, quando eu digo Gotham, é porque tudo isso acontece nessa cidade e Gotham está associada aos super-heróis. E esses super-heróis, eles não. Eles combatem, né? Combatiam a Arlequina, porque a Arlequina fazia parte da equipe do Coringa. Então, como o Coringa era inimigo, automaticamente a Arlequina era inimiga também. Só que ela nunca teve um protagonismo nos filmes do universo de si, com exceção do Esquadrão Suicida, só que de que forma ela aparece, né? Extremamente erotizada como um objeto. E a primeira vez que ela ganha um filme solo, ela aparece dessa forma mais feliz, as cores, né? Elas dizem muito sobre essa Arlequina mais viva, mais independente, que de fato se libertou desse relacionamento tóxico, né? Que ela teve com o Coringa durante todo o universo de si. Por isso que é muito importante, né, fazer, como o enunciado ele sempre aponta para o passado e para o futuro, é importante, né, trazer GIFs dos 2 momentos para a gente ver que essa independência, que essa emancipação, ela está ligada com outros contextos, com outros enunciados, e é por isso que a gente, quando discute sobre esse filme, tem que falar do universo de si como um todo, porque ela sempre foi retratada como um objeto. E a gente está tendo, né, os debates que a gente tem na vida real, eles atingem a esfera da arte. E é por isso que a gente vê essa imagem de uma mulher mais descontraída, de uma mulher mais feliz, de uma mulher, de fato, um pouco mais independente. E aqui, gente, nesses últimos cartazes que a gente colocou, né, nesse último slide aqui, que eu acho que resume, assim, bastante, né, sintetiza bem essa discussão super densa que a Gia acabou de fazer, que é sobre essas 2 imagens de Arlequina que nós vamos ter, tanto no Esquadrão Suicida quanto em Aves de Rapina. E aqui a gente já vai trazer alguns elementos, né, lembrando, né, fazendo essa ponte com o Círculo de Bakhtin, os conceitos que eles trabalhavam, né, alguns que a gente destacou, a importância de alguns elementos que a gente vai encontrar aqui para a construção desse enunciado, para a construção dessa imagem de mulher. Igual, por exemplo, no cartaz à esquerda, né, que vai fazer referência à Arlequina de Esquadrão Suicida, a gente já tem aqui uma mulher que, primeiro, com o cabelo mais longo em relação à segunda Arlequina, e a gente vai perceber como que isso é importante, porque o cabelo longo tem uma conotação muito específica dentro da sociedade em que nós vivemos. A mulher do cabelo mais longo, ela é uma mulher que, vamos dizer assim, tem uma ideia de feminilidade mais acentuada. Eu falo uma ideia de feminilidade, de feminino, porque, assim, existem várias feminilidades, mas, assim, o valor que, assim, essa ideologia predominante de feminilidade que nós temos nessa sociedade ocidental, ela é caracterizada pelo cabelo longo. E aí a gente pode retomar lá atrás, quando a Nath e eu falamos um pouquinho sobre esse signo ideológico e mostrar como que, assim, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, uma massa física, cor, gestos, isso tudo cria sentido, isso tudo pode ser signo. Então, quando a gente tem aqui uma mulher de cabelo longo, e assim, não em qualquer cabelo, mas uma Maria Chiquinha, a gente já tem uma outra valoração, porque a gente sabe que a Maria Chiquinha, ainda mais com esse cabelo longo, colorido, ele remete muito a uma imagem infantil, né? Então, assim, é essa mulher adulta, crescida, magra, sexy, mas ainda com um toque de infantil.
E esse infantil é ainda mais acentuado quando a gente olha para a camiseta dela, em que bem na altura dos seios, né? Não é nas costas, não é na altura das mangas, não é na altura da barriga, é bem no seio, em que a gente tem o escrito Daddy's Little Girl. Não, mentira, desculpa, gente. Daddy's Little Monster, né? Que assim, numa tradução livre, seria monstrinho do papai. Né? E esse papai quem seria, né? Essa imagem masculina que está sempre ali junto ao Coringa, a Arlequina, é justamente o Coringa, né? Então, assim, essa imagem infantil, junto com esse léxico, daddy, né? Esse little, né? Que aí ainda tá abreviado, né? Tá como Lil, né? Que é a abreviação de little, de pequeno. Então, tudo isso, gente, vai construindo um sentido, vai construindo uma significação. Né? A gente não pode deixar de observar esses elementos, porque é isso que vai fazer parte do todo composicional do enunciado. A Gia apontou também a questão das roupas curtas, e a gente vê isso muito claramente nesse short calcinha que essa Arlequina do lado esquerdo ela está apresentando, né? E é muito interessante a gente mostrar que esse short ele não está colocado de qualquer forma, ele está com um cinto, que é quase, sei lá, metade do tamanho desse short calcinha, e ainda junto com uma meia arrastão, que enfatiza ainda mais essa imagem objetificada, sexualizada, exageradamente sexualizada, de uma mulher que também, ao mesmo tempo, é infantilizada. Então, olha observe essas várias problemáticas que a gente tem nessa imagem de Arlequina. E eu também queria chamar a atenção para as cores do short, né? Na verdade, as cores assim da Arlequina no geral que assim predomina o quê? O vermelho, né? Que também tem ali um pouco o seu tom ali mais claro que faz referência ao rosa, branco e azul. E a gente sabe como que essas três cores, né, o vermelho, o branco e o azul, são muito importantes em filmes de super-heróis, principalmente a DC, porque essas são as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então, e a gente tem uma mulher magra e loira. Então, assim, a gente junta esses elementos, né? Então, assim, a importância de ver esses elementos não separados, mas sempre juntos, para poder mostrar como que ele compõe essa ideia de mulher arlequina e como que isso vai estar presente, né? Como que essa figura, o que ela vai representar nesse enunciado Esquadrão Suicida, junto, né, na relação dela, na relação do sujeito Arlequina com o Coringa, que também é muito importante, a gente não pode deixar de observar para poder entender essa construção dessa Arlequina. E também, olhem essa gargantilha que a gente também chamou atenção, eu não sei se dá para ver bem, mas está escrito purim, né, que passado para o português é o pudinzinho, que é como a Arlequina costumava chamar o Coringa. Então, assim, ela se coloca numa posição, é colocada, né, numa posição submissa porque ela tem uma gargantilha com o nome do jeito pelo qual ela trata o Coringa. É basicamente uma coleira. Então, assim, olha como é objetificado, como essa imagem de Arlequina ela se constrói como objeto. E como que a gente pode observar tudo isso, de novo, na relação que ela tem com o Coringa e também pelo enunciado em que ela está inserida. A gente nunca pode desassociar uma coisa da outra. Muito diferente agora do que a gente vai ter do lado direito, que é uma Arlequina que, assim, ela já tem uma expressão muito mais séria, uma expressão mais fechada. Esse cabelo que tá em Maria Chiquinha, mas é uma Maria Chiquinha, primeiro, desalinhado. Segundo, é uma Maria Chiquinha mais curta, né? Porque esse cabelo ele é cortado depois que ela corta relações com o Coringa. Então, assim, veja como o corte de cabelo ele é muito simbólico para uma mulher. E é um corte de cabelo que não foi feito em qualquer momento, foi feito depois de uma separação, de um rompimento. Então, esse cabelo, voltando, né, o que a gente falou sobre a questão da construção de feminino, né, como que esse cabelo ajuda a construir essa imagem, não só da feminilidade, mas também dessa garotinha, essa imagem mais infantil, ela corta com essas ideias, né, o corte de cabelo não pode ser visto simplesmente como um passar de tesoura, mas como algo simbólico, porque ela corta relações, ela corta essa imagem, ela se dissocia dessa imagem infantil. Então, a gente pode ver isso também
a gente vai descendo, né? Então, assim, a gente vê a Gargantilha que já não tem mais nada a ver com o Coringa, né, com o nome dele, né, as roupas dela são completamente diferentes, aqui ela tá com um macacão, né, e junto com esse macacão tem um top rosa, né, então assim, que faz dela uma mulher sexy, mas assim, é um sexy que não está mais infantilizado como no outro cartaz, agora é uma outra imagem de mulher, e a posição dela também, né, aqui, antes a gente tinha aquela mulher com a perna mais junta, mais unida, né? Então, assim, essa ideia da mulher que tem que ficar com as pernas fechadas. Agora não. Ela tá ali com as pernas abertas, o jeito que ela segura, né? Esse martelo de jeito muito mais firme. Isso tudo constrói uma outra imagem, né? Quando a gente pega esses elementos, é uma outra imagem, uma outra construção que a gente tem de Arlequina, bem diferente do que a gente teve ali em 2016, e agora em 2020 ela traz completamente essa nova reconfiguração. Só que a gente só consegue, digamos, ver essas mudanças quando a gente coloca esses dois enunciados, né, essas duas imagens, essas duas vozes em diálogo, né, em embate. Já caminhando, né, um pouco para o final, a gente também achou importante trazer para vocês o que é esse universo de si, né? O que ele representa, por que a gente está falando de Esquadrão Suicida, de Aves de Rapina. E a gente falou bastante, né, no Esquadrão Suicida, mas a gente não pode esquecer de uma personagem muito importante nesse contexto, que é o Batman. Por quê? Ele é o membro fundador da Liga da Justiça, juntamente com o Superman, mas quem acaba tendo um protagonismo maior, principalmente no cinema, é o Batman. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos que constroem uma ideia de justiça, de feminino, de mulher, de herói e de vilão dentro desse contexto de si. Então, a gente elegeu alguns tópicos, eu vou só ler, porque a gente vai explorar ao longo dos próximos slides, a fim de que vocês entendam por que a gente está chamando o Batman para essa discussão, por que a gente tem que pensar na cidade de Gotham, e por que a gente tem que pensar nesse diálogo, né? Diálogo, novamente, não no sentido como conversa, mas como embate, como briga, como luta entre dois movimentos importantes nesse arco da DC, que é a Liga da Justiça e as Aves de Rapina. Porque, como a gente vai ver mais adiante, a Liga da Justiça tem apenas uma mulher. O movimento Aves de Rapina é composto só por mulheres. E quem retrata essa Liga da Justiça é um homem. E, por contraste, quem retrata esse movimento das Aves de Rapina é uma mulher. E a gente vê diferença tanto na composição, né, nos membros que fazem parte desse movimento, na forma como as cenas de luta são construídas, os ideais que essas personagens defendem. Então a gente vai ver um pouquinho, né, a partir desses três universos, Batman, Esquadrão Suicida e Aves de Rapina, para que essas questões fiquem um pouco mais claras. Então, o primeiro tópico diz respeito aos títulos, tanto dos filmes do Batman, quanto Aves de Rapina. Depois a gente vai pensar um pouquinho em o que é essa Gotham e por que a gente tem que trazer Gotham para essa discussão. Quem são os heróis que fazem com que Gotham seja uma cidade tão famosa para o contexto da DC, e como que o Batman, na verdade, a Liga da Justiça, né, mas estou trazendo o Batman porque ele é o mais expressivo, o Esquadrão Suicida, que é a quem o Batman e a Liga da Justiça combate, né, e as Aves de Rapina, como eles interagem com essa Gotham, como essa Gotham, né, nos dois arcos é construída. O próximo tópico está ligado com essa questão, e como esses cenários de luta no sentido de combate mesmo, acontecem nesses três arcos que a gente está conversando até agora. Começando com os títulos. Por que a gente tem que pensar nos títulos? Porque a gente está pensando em signos. E como a gente viu, né, desde o começo, esses signos, eles querem dizer alguma coisa para nós, né? Eles não... essa construção do título dos filmes, ela não é aleatória, ela sempre aponta para algum sentido. E em relação aos filmes do Batman,
que é, né, quem combate esse Esquadrão Suicida, principalmente o Coringa e a Arlequina, por consequência, né, porque principalmente no Esquadrão Suicida, a Arlequina nunca é desvinculada dessa imagem do Coringa. Se a Liga está combatendo o Coringa, por consequência, está combatendo a Arlequina também, porque eles estão sempre juntos, principalmente no Esquadrão Suicida. Não existe história sem essa associação nesse contexto, né, do Esquadrão. Os filmes do Batman, eles sempre vão ressaltar essa ideia de trevas, de justiça, de cavaleiro. E cavaleiro, em qualquer contexto, seja literário, cinematográfico, sempre vai apontar para essa ideia de defensor, né, de justiceiro. E é como o Batman é descrito, como justiceiro, aquele que, né, salva a cidade de todo o mal, desses vilões. Na verdade, não só o Batman, né, quem acompanha a série do Arqueiro Verde, que é muito famosa, o próprio Flash, todos os membros que integram a Liga da Justiça, eles têm muito forte, né, no discurso deles, essa ideia de justiça, de fazer justiça com as próprias mãos. Então, isso já é ressaltado desde essa questão do título, né? Batman Begins, Batman, o Cavaleiro das Trevas, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Em contraposição, a gente tem o Esquadrão Suicida e, esse ano, a Arlequina. Antes do título do filme ser alterado, ele circulava no Brasil com esse título de Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Essa palavra emancipação é muito importante, porque essa emancipação nada mais é do que esse movimento de desvinculação da imagem de Coringa, tanto que ela era associada, tanto que no começo, para ela é muito difícil fazer contatos e interagir com outras pessoas, porque ela sempre esteve ao lado do Coringa. Ele que sempre falou por ela nunca teve voz. É a primeira vez que a verdadeira história da Arlequina é contada, e essa é uma das primeiras frases do filme. Ela diz que agora vocês vão ouvir a história da verdadeira Arlequina, quem ela é de verdade, o que ela acredita e o que ela entende como justiça. Então, esse ideal de justiça, ele vai ser apresentado de duas formas totalmente diferentes, em Gotham diferentes, em filmes diferentes, em movimentos diferentes. Por isso que prestar atenção desde essa questão do título é importante, principalmente no que vem associado a essa ideia de emancipação. E o fantabuloso é muito interessante de ser destacado, porque esse fantabuloso é o exagero. Essa emancipação, essa busca pela liberdade dela, é retratada de forma muito exagerada. Ela sempre está com roupas muito coloridas, muito extravagantes, muito brilhosas, muito, muito, muito em todos os sentidos. O comportamento dela, ele é mais questionador, ela parte literalmente para os embates, principalmente com essas personagens masculinas, e como uma tentativa mesmo de se libertar dessa associação que sempre fizeram dela com o Coringa. É como se ela tivesse agindo dessa forma mais assertiva para reiterar quem ela é e que ela pode incomodar tanto quanto o Coringa, que ela é tão perigosa quanto o Coringa e que as pessoas têm que prestar atenção nela e não no Coringa. Então, essa ideia de emancipação fantabulosa está, enquanto signo, né, ideológico, aponta para essas questões, essa busca, na verdade, essa jornada em busca da liberdade. Se vocês quiserem complementar, gente, podem ficar à vontade. O segundo tópico sobre o qual a gente tem que conversar é sobre a cidade em que essas ações, né, tanto das Aves de Rapina quanto da Liga da Justiça e do próprio Esquadrão Suicida tomam forma, que é na cidade de Gotham. Gotham é uma cidade fictícia e ela tem muitos vilões. Esses vilões, eles são tanto norte-americanos quanto estrangeiros, e eles basicamente vão para essa cidade para dar trabalho para os heróis. Quando digo heróis, principalmente o Arqueiro Verde, o Flash, o Superman e o Batman. Esses são quase como os guardiões da cidade. São eles que constroem toda uma ideia de temor.
todo mundo tem medo deles, todo mundo respeita eles, e eles são pessoas com muito dinheiro, com muito poder. Eles ocupam cargos extremamente importantes nessa cidade de Gotham. Basicamente, são eles que fazem com que essa cidade exista, porque nenhuma outra pessoa assume esses cargos. Então, além de heróis, né, eles têm superpoderes, eles, enquanto pessoas comuns, o Batman, enquanto Bruce Wayne, é uma pessoa extremamente rica, o Arqueiro Verde, enquanto Oliver Queen, é uma pessoa extremamente influente nessa cidade, tem um monte de conexões, inclusive com a própria polícia da cidade. Então, são pessoas, assim, que podem destruir a vida das pessoas, assim, muito facilmente. E é o que acontece com a Arlequina. A Arlequina é uma pessoa extremamente pobre, principalmente depois que ela termina com o Coringa, conforme o filme de Aves de Rapina vai acontecendo, a gente vai vendo que ela não tem como sobreviver sozinha, mas que ela vai tentando, ela mal consegue, né, pagar as contas dela, e só que ela se sente feliz da mesma forma, ela não deixa isso abalar, atrapalhar esse processo de emancipação dela. E nesse terceiro tópico, né, nessa cidade, que a Gotham das Trevas e Fabulosa vai ganhar tons e ideias diferentes. Em que sentido? A Gotham do Batman é uma Gotham escura, é uma Gotham que preza pela justiça com as próprias mãos. Essa justiça, ela, na verdade, é muito agressiva. Esses heróis, na verdade, eles silenciam bastante, né, as suas vítimas. As vítimas não têm algumas morrem assim, logo quando esses heróis as encontram, sabe? Não tem diálogo, não tem conversa, não tem. Eles não tentam descobrir o porquê que a situação aconteceu. Eles já vão prontos para matar, literalmente. E são pessoas que, se quiserem fazer com que essas pessoas morram, entre aspas, de uma forma mais justa, ou que fiquem para sempre na cadeia, eles têm conexões, sabe? O que não acontece com Aves de Rapina, porque essas mulheres, elas, assim, começa que, enquanto mulheres, elas têm muita dificuldade para conseguirem ser ouvidas. Uma dessas membros, ela faz parte da polícia. Só que, enquanto policial, as pessoas não levam ela a sério. Ela é ridicularizada o tempo todo. O mesmo acontece com a Arlequina. Embora ela, ao todo momento, esteja tentando, né, demonstrar quem ela é, as pessoas ainda assim a veem como infantil demais, como parceira do Coringa, principalmente nos primeiros momentos do filme. Então, mesmo que essas mulheres tentem, sabe, ser mais assertivas, mostrarem a que vieram, ainda tem essa influência do male gaze, mesmo no female gaze, porque é difícil você retratar uma situação a partir, levando em consideração que esse público é masculino. Então, algumas coisas, para que esse filme continue sendo atraente para os dois tipos de público, alguns estereótipos, algumas imagens, né, que a gente está colocando como imagens que têm sido criticadas por esse female gaze, elas ainda aparecem, porque é sempre essa contradição, sempre aparecem as duas coisas, a independência e também a tentativa de silenciamento dessa independência. No começo, principalmente, sempre perguntam para a Arlequina, mas onde está o Coringa? Quem é você sem o Coringa? Você não vai sobreviver sem o Coringa. Então, a gente tem essas duas grandes forças brigando no mesmo enunciado, no mesmo contexto de produção. Se alguém quiser complementar. E só para ilustrar um pouco mais, essa é a Gotham da Arlequina. Essa é a Gotham das Aves de Rapina. Esse é só um exemplo, mas se vocês assistiram ao filme, vocês vão ver que o neon, os figurinos dela, eles são muito coloridos, tem muitas combinações de cores, de elementos como paetê, como esse material de festa, que eu não lembro o nome agora, e os próprios cenários, né, eles são extremamente coloridos. Sim, eu acho importante, amiga, falar, né, que, assim, essa diferença de cores, ela marca, inclusive, ideologias, né, como você disse, isso está relacionado com o título, com a emancipação, e tudo mais. Então, não tem Aves de Rapina é uma Arlequina emancipada de maneira fantabulosa em uma Gotham toda preta e branca, permeada por justiça, né?
Eu acho que isso é muito interessante de ser pontuado, porque esse colorido, esse neon, esse paetê, esse tom festivo, esses fogos de artifício, dão uma ideia, também complementam, né, esse lexical, né, esse emancipação fantabulosa, ele está justamente nessas cores, nesses gestos que a Arlequina faz, nessas cores que ela utiliza enquanto vestimenta, né, no modo de combate. Então, trazendo um pouquinho da teoria do círculo também para mostrar, né, como isso daí está na cena do filme. Justo, ótimo. Só para ressaltar, né, caminhando mais para o final, o que é essa Liga da Justiça, a gente já conversou bastante sobre isso, mas agora a gente gostaria, né, de chamar a atenção para a forma como a única mulher que faz parte dessa Liga da Justiça é retratada e traz para a discussão novamente o que as meninas estavam chamando a atenção sobre essa questão do corpo sexualizado, do corpo como objeto, né, de desejo, como fetiche, como uma mercadoria, e como isso é marcado principalmente por meio das roupas. O exemplo que eu quero chamar a atenção de vocês é para o filme da Mulher Maravilha mais recente, de 2017. Ela é a única heroína que integra essa Liga da Justiça que atua em uma Gotham mais sombria, em uma Gotham mais dark, né? Em uma Gotham que preza mais pela justiça, pelas próprias mãos, e essa justiça pelas próprias mãos associada, né, a esses heróis que têm muito dinheiro, que têm muito poder, e que querem livrar a cidade de todo o mal, mas na verdade, de certa forma eles também são mal, porque eles não conversam, não têm diálogo, eles estão ali prontos para matar, o que faz com que, de certa forma, eles sejam tão vilões quanto esses que eles, né, combatem. A Mulher Maravilha, ela é retratada de uma forma extremamente sensualizada, a gente vê pelas próprias roupas dela, como as da Arlequina, elas são bastante curtas e coladas junto ao corpo, né, o decote, ele é próximo, de novo, à região dos seios, essa personagem, embora tenha muita força física, o enfoque é bastante no comportamento dela em relação ao homem, né, em relação ao par romântico dela, ela, querendo ou não, faz bastante coisa em nome dessa ideia de amor verdadeiro, e essa ideia de amor verdadeiro é associada à mulher em todos os tipos de produções. Essa ideia de amor, de casamento, de maternidade, são signos ideológicos muito demarcados nesse universo cinematográfico, não só da DC, mas de Hollywood como um todo, e por que não do cinema, né, de forma geral. São imagens muito associadas à mulher, e aí, por contraposição, pode ir para o próximo. A gente tem as aves de rapina, novamente, né? Como eu tinha destacado, são todas mulheres. As vestimentas dessas mulheres, elas não são tão curtas. Na verdade, quase todas elas, se eu não me engano, todas elas estão de calça. Claro, tem o top, né? Tem algum elemento assim mais curto, mas não exagerado, como nas outras produções. Diferentemente dos outros filmes do universo DC, as roupas não são tão curtas e justas, os ângulos da câmera constroem uma outra ideia de mulher em combate, algo para além de suas roupas. Essas cenas de lutas, elas chamam a nossa atenção para alguns elementos, como o trabalho feminino em equipe, a cooperação, a empatia, o respeito, o diálogo. Essas cenas são marcadas por cores vibrantes para construir essa ideia de emancipação fantabulosa, que, né, tem a ver com todos esses elementos de uma Gotham mais colorida, que a gente já conversou, e o foco, só para finalizar, no diálogo entre as mulheres em combate. Esse combate ele não é tão agressivo e objetificado, e a questão da submissão feminina, ela aparece com um tom menos marcante, que é algo que acontece no filme da Mulher Maravilha. Embora seja um filme tão recente quanto, apenas um ano depois do Esquadrão Suicida, essa ideia de mulher ainda está associada à submissão a uma figura masculina, como é o caso da Arlequina de 2016. Você quer comentar? E só para finalizar, e agora de verdade, a gente traz essa imagem sobre o que seria esse grupo, né? Essas aves de rapina mais coloridas, mas em busca, né? Não vou dizer mais independência, mas em busca de uma independência, em busca, né, de uma desvinculação dessa figura masculina,
e um movimento que, novamente, é retratado de uma mulher para uma mulher, mas não só para mulheres, né, levando em consideração que esse público da DC, ele é muito masculino, e é até uma forma, né, de conscientização, da gente pensar em que forma essas mulheres, né, do quadrinho, de qualquer tipo de enunciado, são representadas, porque historicamente elas sempre foram representadas de uma forma objetificada e sexualizada. Então é muito importante a gente ver, né, o cinema, mas não só, reagindo a esse discurso, né, e construindo uma nova ideia de feminilidade, e de emancipação, né? Sim. Que seria isso. Eu acho que o legal também, né, para a gente concluir, uma pergunta que a gente fez lá no início da nossa divulgação, qual a importância, então, desse female gaze nessas produções, né? E eu acho que é justamente isso que a gente tentou mostrar, que a Gi fez de maneira muito brilhante, agora no finalzinho também, que é essa contraposição entre as produções, né? Então, mostrar como esse olhar feminino ele reproduz uma ideia de feminino, né, que é diferente do que é objetificado, do que é sexualizado, do que tende à submissão, o que tende a essa ideia de a mulher estar em função do homem na cena, né? E aqui esse pôster de Aves de Rapina mostra justamente o contrário de tudo isso, né? Óbvio que esse movimento não é tão simples, né? Não é tão simplificado, mas a gente tem aqui realmente essa ideia de essa força feminina, né? Essa representação de mulher realmente como um contraponto, né? Uma outra forma de ser e de existir de super-heroínas, de super-vilãs, que difere e muito dessa ideia canônica que sempre foi produzida dessa forma, né? Que tem sido questionada, a gente não pode esquecer que essas produções são respostas a essas produções anteriores, né? Então a importância desse female gaze é justamente isso, né? É trazer uma mulher mais realista, realista no sentido de que não é objetificada, nem sempre é uma mulher e nem deve ser, né, uma mulher que está em função do homem. Então, essa foi a nossa contribuição, o que a gente tentou mostrar, né, com essa imagem da Arlequina, como ela muda de Esquadrão Suicida para Aves de Rapina, né, como isso passa por uma configuração que vai desde a cidade até ao grupo de heróis ou de vilões, né? Então, como tudo isso está em diálogo e como tudo isso influencia e ajuda a construir essa ideia, né, de mulher, seja a partir da visão de uma ótica masculina, de um male gaze, ou de uma ótica feminina, né, um female gaze. Ana? Eu acho, gente, que uma coisa assim, só para, né, já a gente aí caminhando para as conclusões, né, porque as meninas já fizeram considerações super ricas, mas assim, de como que a gente pode observar todo esse processo, né, algumas dessas críticas que nós fizemos do Esquadrão Suicida, né, em comparação a Aves de Rapina, é porque a gente não tira, né, a gente não observa esses filmes, né, esses enunciados, né, usando as concepções do círculo que nós vimos, eles nunca vão ser vistos de uma forma assim, isolada. Só vou pegar os filmes, vou assistir e vou analisar. Não. A gente sempre olha para esses filmes, para esses enunciados, e para outras produções, quais forem elas, sempre olhando a partir do solo social de produção, né? Onde, em que momento essas produções foram feitas, em que momento, assim, igual Aves de Rapina tem ali uma distância temporal de Esquadrão Suicida, né? Então, assim, a questão do espaço, a questão do tempo, a gente não pode esquecer que é uma produção estadunidense, né? São duas produções estadunidenses, mas o que difere também essas produções? É o distanciamento temporal, é justamente essa produção que uma foi feita a partir do olhar masculino, a outra foi feita a partir do olhar feminino, e como que esses aspectos que vão além do texto, né, além do enunciado, que a gente vai chamar de elementos extralinguísticos,
vão ser fundamentais para a gente construir sentido, né, e para a gente construir significado dessas produções que a gente está analisando. Acho que é isso. Então, pessoal, nós agradecemos, né, a atenção de todos e esperamos que vocês tenham aproveitado, tenham entendido um pouquinho melhor, né, o que a gente faz no âmbito de uma pesquisa de pós-graduação, mostrar que tudo pode ser estudado, tudo pode ser analisado, observado, né? E é isso, até a próxima.